com Raul Mikhail Ivanov. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e encontrar, ainda uma vez, novas pessoas que vêm escutar e vibrar com nós todos. Vocês sabem, o Arcanjo Anael, eu mesmo, nós lhes dizemos, já há algum tempo, não é? Que tudo está consumado. E, é claro, tudo acontece no interior de vocês, porque muitos de vocês, mesmo se seu cérebro traduz-lhes isso como um sonho, vocês começam a viver coisas bem além das vibrações. E o que está bem além das vibrações é, antes de tudo, o que nós temos dito durante as 5 intervenções de Maria, concernentes à deslocalização da consciência. E como, talvez, vocês tenham observado, também, o reforço, para aqueles que as vivem, de suas vibrações e de seus estados modificados de consciência, desde a adição, em suas estruturas, do manto azul da graça. Então, caros amigos, caros irmãos, caras irmãs, eu estou, agora, à sua escuta, e desenvolverei, se efetivamente quiserem, em relação às suas questões, certo número de elementos. Então, eu lhes dou a palavra e estou aberto ao seu questionamento. Questão: a impressão de viver um terremoto no interior de si faz parte dos processos em curso? Então, aí, cara amiga, é estritamente normal. É claro, não me façam a pergunta, se vocês não vivem esse terremoto. É normal. Porque há toda uma gama de percepções interiores, nesse momento, que traduzem, se querem, desde a adição do manto da graça, uma preparação, de algum modo, para tornar-se a borboleta. Isso quer dizer que alguns de vocês, ou mesmo muitos de vocês, de acordo com seu caminho na luz, vivem essa noção de rasgo interior dos diferentes envelopes. Então, o que é que se rasga? Do mesmo modo que os envelopes isolantes desse sistema solar, dos quais eu lhes falei desde numerosos anos, são rasgados, inteiramente, do mesmo modo, tudo que constituía o que nossos amigos orientais chamavam os corpos ilusórios, ou seja, o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental e, agora, o corpo causal, estão se rasgando. Para deixar nascer o que? A borboleta. Então, para alguns, essa ruptura é, efetivamente, um terremoto interior. A palavra é bem encontrada. A expressão é adequada, porque suas próprias zonas de apegos são essas zonas de terremotos. Então, se você está apegado ao seu corpo físico, o corpo físico vai rasgar-se, de diferentes modos. Se vocês estão apegados aos seus pensamentos, são seus pensamentos que vão rasgar-se e que vão tremer, porque o manto azul da graça tem uma função muito precisa, e a consequência é a possibilidade, em toda a consciência, mesmo da personalidade, de sentir que há algo que está acontecendo. É o mínimo que se pode dizer, não é? Questão: como conciliar essas evoluções e o fato de continuar a cuidar do corpo? Mas, cara amiga, eu creio que o Arcanjo Anael, há muito poucos dias, respondeu mais ou menos a mesma coisa que eu vou responder. Quando a luz chama no momento em que você vai morrer, será que você vai, ainda, querer levantar-se para ir trabalhar, fazer isso ou aquilo? É claro, não é uma morte, no sentido habitual das diferentes encarnações, uma vez que é um renascimento, uma ressurreição, e isso acontece nesse momento. Portanto, se a luz está rasgando seus diferentes envelopes para fazê-la nascer como borboleta, será que a personalidade vai querer, a todo custo, levantar-se, para ir, por exemplo, continuar tal atividade? É preciso, agora, parar. Onde você está? Você é o ego, a personalidade, seus apegos, ou você é, em consciência, o que você é, de toda a eternidade. Ou seja, como disse o Arcanjo Anael, onde você quer ir? Para o efêmero ou para o eterno? Você é efêmero ou você é eternidade? Não é mais uma questão de dizer, sim, mas. Não é mais o momento de dizer, sim, mas ainda tenho obrigações. Sim, mas devo ir lavar-me. Sim, mas devo continuar tal atividade.
Cada vez mais, se a luz chama-os, de maneira, por vezes, extremamente violenta, isso será, dia a dia, cada vez mais forte. O que é que vocês vão responder à luz? Não, não, volte amanhã, tenho algo a fazer hoje, vou ao cinema, tenho compras a fazer. Reflitam 2 minutos. Vocês querem viver a eternidade ou querem manter o efêmero? Para alguns, é claro, não há, ainda, esse apelo da luz. Então, aí tampouco, não se façam a pergunta. Se vocês têm que efetuar algumas atividades, quaisquer que sejam, é que, de momento, vocês não estão concernidos por esse apelo. O apelo da luz, nós o dissemos, é, atualmente, ou extremamente potente, ou extremamente intenso. E, para outros, vocês devem, de momento, continuar o que estão fazendo. Talvez, para alguns de vocês, o serviço da luz seja continuar a trabalhar nessa dimensão, ou seja, no efêmero, por uma razão ou por outra. Simplesmente, se vocês tremem interiormente, se a noite abandona-os no sol, com outros seres, se vocês reencontram a luz, vocês não vão dizer à luz: volte amanhã. É preciso ser lógico. Quem é que coloca a questão? Sempre o mesmo: a personalidade. Lembrem-se do choque da humanidade. Ele chega. Ele é extremamente iminente, ao nível coletivo. Mas vocês o vivem, também, ao nível individual, aqueles que o vivem. Agora, quando vocês vivem esse choque, lembrem-se, há, sempre, certo número de estados. Primeiro, a negação, é como, anteriormente, quando vocês iam morrer, numa vida passada, há sempre. Não é verdade, eu não terminei de viver, ainda tenho muitas coisas a fazer, tenho medo de partir. É claro, a personalidade tem horror da eternidade. Por quê? Porque a eternidade assinala o fim do efêmero. Portanto, se há um medo, se há resistências à luz, eu não falo mais de zonas de sombra, como eu disse, durante anos, ao nível do que vocês não queriam ver, mas o que é que vocês querem fazer com a luz? Vocês querem tornar-se essa luz ou querem manter a personalidade? E agora, mais do que nunca, que vai iluminar-se, em vocês, e, em todo caso, para aqueles de vocês que receberam ou que recebem o apelo da luz. Vocês querem ser a luz ou querem continuar nessa pequena pessoa restrita, confinada, com os limites que são ligados a esse próprio corpo, com sua própria encarnação? Vocês querem continuar limitados ou querem ser ilimitados? Então, é claro, há os que dizem, imediatamente: eu quero ser ilimitado. Assim que a ilimitação chega, o que acontece? É claro, a personalidade fica apavorada. Isso é o choque da humanidade, mas é, também, o choque da personalidade, e isso é necessário viver. É além, mesmo, da noite escura da alma, porque é o momento em que vocês descobrem que, além da vibração, vocês são uma consciência, e uma consciência pura, que não se importa com esse corpo, que não se importa com esses diferentes envelopes de ilusão que os fizeram crer que vocês são eternos. O que é eterno não é o efêmero, não é. E, até prova em contrário, esse corpo no qual vocês estão é efêmero. É um templo, mas o templo nada é sem o que está dentro, lembrem-se disso. Ora, vocês são o que está dentro, vocês não são esse corpo. Vocês não são isso. Vocês são tudo, exceto o que creem, como diriam nossos amigos orientais. É tempo, agora, de percebê-lo. Portanto, vocês não podem mais pretender a luz ser luz, ao mesmo tempo resistindo à luz, se a luz chama-os nesse momento. Quer seja pela vibração, quer seja pelo canal mariano, quer seja pelo manto azul da graça, quer seja pela dissolução, quer seja pela comunhão, pela fusão e pelo acesso da consciência à eternidade. Que vocês querem ser. Portanto, é preciso ser lógico, de algum modo. Se vocês recusam a luz, é sua liberdade, mas vocês não podem ter passado anos a querer viver a luz e, no momento em que a luz chega, dizer: 1 minuto, por favor, não terminei. Você não terminou o quê? Dê-se conta. As vibrações, nós o dissemos, são a consciência. Mas vem um momento em que a consciência não é mais a vibração.
é o momento preciso em que a lagarta tornou-se borboleta. E vocês têm a chance, entre vocês, alguns, aqui e em outros lugares, por toda a parte sobre a Terra, disserem, ao mesmo tempo, lagarta e borboleta. Mas vocês não podem recusar a borboleta. Caso contrário, o que isso quer dizer? Coloquem-se a questão. O que vem não é um jogo, o que vem não é uma busca de luz ou de melhoria do que quer que seja nesse corpo. O que vem é a eternidade, o fim do efêmero, o fim de todos os limites. Nós lhes dizemos isso há anos. Vocês estão liberados, como dizia irmão K. Liberdade e autonomia. Mas, também, como diz Anael, responsabilidade. Mas qual é sua responsabilidade? Ela é social, moral, afetiva, ligada a esse corpo, ou ela é no sentido da luz que vocês são? Não há outra possibilidade. Agora, é o ego que acreditava, através do que vocês chamam a New Age Nova Era, que a Terra iria tornar-se um paraíso e que sua personalidade seria revestida de luz, polvilhada, e que tudo seria perfeito nesse mundo. Nós jamais lhes escondemos a verdade, contrariamente a alguns ensinamentos. Nós sempre dissemos que haveria um planeta grelha, que haveria uma transformação total da humanidade, como o disse Sri Aurobindo, em sua vida. Mesmo se, é claro, o cérebro vá, sempre, interpretar e dizer, a luz chega, mas são as condições de vida que vão transformar-se. Isso não acontece assim. Isso, é o que quereria a personalidade, é o que quereria o ego. Mas vocês acreditam que a luz tenha algo a fazer com o ego, uma vez que é uma ilusão. Vocês devem, dito em outras palavras, reconhecer a ilusão. É isso que conduziu, o que dizia Ramatã, a frase, eu sou, em seguida, o que lhes foi dado, eu sou um. Quando vocês são um, vocês podem ser esse limite? Quer dizer, esse corpo. Esse ego que se crê ir à luz? O ego não vai, jamais, à luz. A personalidade, tampouco. Vocês veem onde está o problema, aí. E isso, vocês estão descobrindo, aqueles que não viveram, ainda, o acesso à existência ou à deslocalização. Vocês estão além da comunhão, mas isso, nós dissemos. Vocês estão, agora, alguns, experimentando. Então, eu vejo outros que, como eles nada vivem, eles começam a ficar impacientes. Roger Lewis Freins e dizem-se, eu estou atrasado. Voltar-se a falar disso quando a luz vier bater à sua porta. O que é que dizia o Cristo? Anael disse-lhes, há poucos dias, deixe os mortos enterrarem os mortos. Mas quem morreu? O que é mortal? O que é mortal, na presença que vocês são, aqui. Não é mais tempo, agora, de tergiversar. Não é mais tempo de colocar em si questões sobre a reencarnação, sobre o que vocês vão tornar-se, o que vai tornar-se sua vida, seus filhos, seus pais. O tempo chegou de ser. E ser ilimitado é ser livre, é ser autônomo e é, sobretudo, ser responsável. Mas, eu repito, não se inquietam, porque o que quer que vocês vivam, tudo isso aqui, nesse corpo, é uma ilusão. Vocês são bem além de tudo isso. É isso que está sendo conscientizado a sua consciência limitada. Então, por exemplo, há, nesse momento, seres despertos que são chamados fora desse corpo, ou seja, a passar pela morte desse corpo, para funções específicas. E o que elas dizem, todas essas pessoas? E, no entanto, elas estão despertas. Não, eu não quero partir. Mas é claro que elas não querem partir. Apenas alguns seres, mesmo entre os anciões, que, além das experiências da consciência, foram, inteiramente, seres que vocês chamariam, por exemplo, totalmente realizados, porque eles destruíram todas as camadas ilusórias. Por exemplo, um amigo. Eu não vou dar nomes, porque vou apanhar lá em cima, ao voltar. Mas é necessário, efetivamente, compreender qual é o testemunho absoluto de seu estado de ser. Ou a consciência tem acesso ao corpo de existência, ou a consciência é capaz de deslocalizar-se, mas, sobretudo, o testemunho é a alegria interior.
Quando eu digo a alegria interior, é para não confundir com a exaltação e o humor. Isso, estritamente, nada tem a ver, porque vocês podem, por exemplo, viver uma grande cólera, nesse corpo ilusório, mas vocês sabem que ele é ilusório, porque, no interior, há, sempre, essa alegria, o que nossos amigos orientais chamam Satchitananda, ou seja, o Samadhi e o que está além do Samadhi. Vocês podem, mesmo, divertir-se com a dualidade. Por quê? Porque vocês vivem a unidade em outros momentos. Portanto, aí, é um jogo de vai e vem. Nem todo mundo é como Ananda Moyi, em sua vida, para pôr-se em Samadhi à vontade. Do mesmo modo, há alguns de vocês que são chamados a parar, e, sobretudo, nos dias que vêm, toda atividade exterior. Outros, que devem continuar, porque cada ser é diferente no que vem, nesse processo. Mas, se a luz é um terremoto interior, se a luz põe-nos numa cadeira, 24 horas por dia, o que é que vocês vão fazer? Se a luz decidiu, no que vocês são, no ilimitado, que esse corpo deve desaparecer. Se vocês recusam, isso quer dizer o quê? O que é que se exprime? O ilimitado ou o limitado? É preciso ser, eu repito, lógico. É como para o princípio de abandono à luz. Durante anos, o arcanjo Anael exprimiu-lhes isso. Então, há quem tenha compreendido que é necessário abandonar o trabalho, a família, os filhos. Vocês nada compreenderam. O abandono à luz é o abandono da personalidade para a existência. O limitado cede o lugar para o ilimitado. A sombra cede o lugar para a luz. Agora, nesta etapa que foi qualificada de última e final por Maria, porque é, o que é que vocês querem ser? Grande crise de angústia metafísica. Aliás, mesmo, é como se chama, Senhor Jordan, que falava em prosa sem o saber. Vou tomar um exemplo. Você vai deslocalizar-se à noite. Pela manhã, você vai acordar e dizer: ei, eu sonhei, mas é engraçado, porque esse sonho, ele era muito intenso. Eu estava, verdadeiramente, vivendo nesse sonho. E, depois, seu cérebro vai, por exemplo, transformar uma vivência. Você vai dizer, por exemplo: ei, eu parti de barco. Eu fui de um ponto a outro. Não, você viajou, mas, como ainda tem um cérebro, ele vai procurar traduzir-lhe, na consciência limitada, o que foi ilimitado. Mas vocês vão tornar-se cada vez mais lúcidos desse processo, em todo caso, aqueles que os vivem. Mas lembrem-se, o marcador do ilimitado é a alegria. E a alegria, eu repito, nada tem a ver com fazer gracejos ou divertir-se. Estar na alegria não é uma questão de circunstância exterior, é uma circunstância interior, é o despertar ao si. É sentir e viver, além desse corpo, ao mesmo tempo estando no corpo, além das emoções, além do mental, além dos apegos, além do social. Viver esse ilimitado. E isso desencadeia o quê? Um sorriso interior, porque, naquele momento, mesmo se vocês estão em cólera, porque algo da vida comum incomoda-os, vocês estão perfeitamente lúcidos de que são bem além de tudo isso. Quando eu digo além, não é um desdém, não é uma recusa de leis da encarnação. É que vocês transcenderam, em verdade, essas leis da encarnação, porque sua consciência não é mais a mesma. Então, vocês tomam consciência, se pode dizer, de que sua consciência não é mais a mesma, de modo mais ou menos rápido, com uma negação mais ou menos rápida, com uma noite escura da alma mais ou menos evidente, com uma alegria que é mais ou menos evidente. Mas tudo isso faz parte do terremoto. É um terremoto da consciência limitada. Questão: você, que é um grande mestre. Mas vocês são, todos, mestres, são vocês que têm, ainda, uma crença na ilusão de que nada são. A luz sempre esteve aí. Enquanto o ego crê que há algo a buscar, que vocês fazem uma diferença entre vocês e eu. Quando os arcanjos dizem que estão no interior de vocês, é a estrita verdade. Simplesmente, para isso, é preciso trocar de óculos, é preciso retirar os óculos.
É preciso não ver com o olhar da personalidade. Ora, hoje, a luz, e a descida da luz é tão densa que, se vocês param de projetar-se ao exterior, na personalidade, vocês são, todos, mestres. Não há hierarquia. Não há diferença de valor. Há, simplesmente, seres que percebem o que eles são, e outros não. E não há caminho a percorrer, agora. O caminho, vocês o percorreram, aqueles de vocês que o seguiram, com os casamentos celestes, com suas diferentes encarnações. Mas aquilo de que falo, o acesso ao ilimitado, é apenas uma questão de mudança, é uma expressão, de olhar. E é no coração, unicamente no coração. A questão, talvez, não estava terminada. Questão. Se você pode manifestar-se em diferentes planos, por que exprimir-se através desse canal? Você é capaz de receber-me. O que é que faz com que um ser seja capaz de receber um arcanjo? Coloque-se a questão. Há muitos seres, hoje, que pretendem receber entidades, mas quem é que telefona? Receber minha presença é já estar, si mesmo, na presença. Vocês não podem receber, comungar e estar deslocalizado se não têm acesso à existência. É impossível. Enquanto vocês não lavaram suas vestes ilusórias no sangue do Cordeiro, ou seja, enquanto vocês não penetraram, mística e concretamente, o Sol, vocês não estão realizados. É tão simples assim. Portanto, vocês podem, efetivamente, comunicar-se com diferentes planos, com desencarnados, com seres que vão apresentar-se a vocês, dizendo-lhes: é o Cristo, é Maria etc. Mas se vocês mesmos não viveram a existência, são apenas planos intermediários, não é a verdade. Mas, de fato, nesse processo no qual estou nesse corpo, isso, estritamente, nada tem a ver com um processo que vocês chamam canalização, porque há uma preparação que foi efetuada, e porque, justamente, alguns seres foram capazes, há anos, de viver a fusão mística com o Sol, o acesso à existência. Enquanto não houve acesso ao Sol, enquanto vocês não cruzaram a porta das estrelas, que lhes dá acesso à multidimensionalidade, o que vocês recebem nada tem a ver com a luz. É apenas uma armadilha, tradução livre da expressão Miroira Uxaloetes, e um reflexo do astral, o que não é nem bem, nem mal, é claro, mas é diferente. Questão. Por que você tem necessidade de manifestar-se em encarnação? Mas eu não me manifesto em encarnação. Todos aqueles que percebem as vibrações de minha presença, ou aquelas de um arcanjo, ou de Maria ou outras sabem, pertinentemente, que não é uma encarnação. Há outros processos além da canalização. Há o Valkyrie, por exemplo, a capacidade de trocar o corpo, de trocar a alma. Se vocês vivem em deslocalização, o que vai acontecer? Vocês vão dar-se conta, além dos momentos de comunhão, de fusão e, mesmo, de dissolução na consciência pura, além de toda forma, além de toda a dimensão, tornando-se a fonte, que vocês serão capazes de ser a consciência do fio de erva, mas, também, a consciência de todo ser humano. Porque tudo isso são ilusões. Portanto, vocês estão persuadidos de ser esse ego, mas, a um dado momento, no processo de existência, vocês têm a possibilidade de ser não importa qual outro ego. Vocês não são mais seu ego, vocês são todos os egos da Terra, mas vocês são, também, a fonte. Vocês são, como dizem os orientais, o absoluto. E, ser o absoluto ou ser a fonte, ser Brahman, é bem além de todas as experiências de luz vividas no ego, não é? Isso nada tem a ver. E, quando vocês o vivem, não há mais qualquer questão, porque não pode haver questão. É o mental que faz as perguntas. É o mental que quer compreender. Mas, quando vocês vivem a experiência do absoluto, não pode mais haver questão, nenhuma questão. É isso que vocês são chamados, se são chamados. A dose de luz, as partículas adamantinas, a irradiação do ultravioleta, a irradiação do Espírito Santo atingiram tal apogeu que, agora, vocês devem, como dizem algumas pessoas, apenas permanecer tranquilos, nada querer.
Porque, enquanto vocês querem a luz, é o ego que quer a luz e vocês não estão no abandono à luz, vocês estão numa manifestação da personalidade. Vocês não são essa personalidade. Enquanto vocês creem nisso, a luz não pode tocá-los. Então, vocês vão viver processos vibratórios, vão viver, efetivamente, a ativação, por exemplo, da coroa radiante da cabeça, vão viver o despertar do Kundalini, vão viver, por momentos, o fogo do coração. Mas há outra etapa, depois. Nós sempre o dissemos. O arcanjo Miguel, já durante os casamentos celestes, na missão de Miguel, havia anunciado: enquanto vocês estão no questionamento, enquanto estão no porquê, como, o que é, vocês não estão no absoluto. E, assim que vocês tocam o absoluto, não há mais qualquer questão. Vocês não podem mais exprimir a mínima dúvida, nem sobre sua evolução, nem sobre quem vocês são, nem sobre amanhã, nem sobre os filhos, nem sobre o trabalho, nem sobre o que quer que seja. Isso é a alegria. Aí está o que lhes é prometido nesse momento. Eu sei que alguns de vocês o vivem, uma vez que nós os acolhemos no sol, em nossas embarcações, também. Há, em contrapartida, os que são chamados fora de seus corpos, pelo processo da morte desse corpo, porque eles têm uma missão em outro lugar. No absoluto não há morte. É a personalidade que morre, mas vocês não morrem. Eu já lhes disse, já há anos. Não são vocês que desaparecem, é o mundo que desaparece. E não era um jogo de palavras, é a estrita verdade. Mas, como vocês são desse mundo, vocês não estão sobre esse mundo, vocês estão apegados. Portanto, como disseram os arcanjos e como realizam um manto azul da graça, a ativação do Antakarana, a abertura da porta que riste das costas, são os elementos que prefiguram, de algum modo, a passagem da porta estreita. E o que é preciso fazer? Eu responderei: nada a fazer. Enquanto vocês querem fazer, vocês não estão no ser. E, mesmo Anael, eu creio, disse, há alguns dias, nada a fazer, há apenas a deixar a luz ser. Se vocês querem ser, deixem a luz ser e vocês não podem fazer para isso, porque é o ego que quer fazer, sempre. A personalidade que crê que ela vai possuir a luz. Mas nada a possuir no ser. Questão. Aqui são devidos movimentos de cabeça, quando se conecta à luz? É um processo de ajuste. O Samadhi é a ausência total de movimento. O corpo é fundido na luz. Quando há movimento, há integração e, nessa integração, não há luz, inteiramente. Do mesmo modo quando vocês vivem essa luz que chega, de um modo como de outro, vocês têm imagens, com os olhos fechados, não é a luz, é o reflexo da luz. Porque a luz não é uma imagem, a luz não é uma visão. Portanto, enquanto vocês veem, mesmo uma cor por trás de seus olhos fechados, não é a luz. O único modo de passar ao outro lado é deixar a luz fazer, ou seja, como dizem os orientais, e como eu disse, também, em minha vida, é necessário deixar os pensamentos, as imagens, as emoções. Vocês não são essas imagens, não são essas emoções, não são esses pensamentos e não são, tampouco, esse corpo. Portanto, se você sente seu corpo que se move, isso quer dizer que sua consciência está, ainda, no corpo. É tão simples assim. Vocês vivem isso, alguns de vocês. Há partes de seu corpo que desaparecem, durante os alinhamentos às 19 horas hora francesa, ou durante suas meditações. Então, ou vocês sentem coleiras nos tornozelos, porque vocês são, ainda, mantidos ou, então, sentem a parte superior do corpo que está anestesiada, como inexistente, em especial o coração e os braços. Vão ao fim, deixem fazer isso. Vocês não são o que percebem. E quando é que vocês estão no fim? Quando estão deslocalizados e quando são capazes de trazer de volta, a essa consciência limitada, alguns fragmentos ou a totalidade das experiências de deslocalização. E, aí, vocês vivem, realmente, essa alegria interior. Eu repito,
que não é a exaltação, que não é a vontade de comunicar-se numa certa alegria, mas é um estado interior. Aí, vocês não são mais vocês. Vocês são absoluto. Realizando o absoluto, vocês riem de ver, mesmo, o corpo que vocês têm, riem de ver, mesmo, suas emoções que permaneceriam, ou seu próprio mental, porque vocês não são, definitivamente, mais isso. Em resumo, vocês não podem estar apegados à sua pequena pessoa e viver a luz, o que quer que se torne essa lagarta, de momento, quer vocês sejam, irremediavelmente, uma borboleta ou mantenham, ainda, a lagarta, ao mesmo tempo sendo a borboleta. É uma grande graça que lhes é dada. Lembrem-se. O trabalho de ancoragem da luz, de ter permitido a luz manifestar-se terminou, agora. São vocês que se tornam essa luz, inteiramente. Vocês têm, se querem, ancorado a luz. Do mesmo modo, vocês têm, todos, mais ou menos, como vocês dizem, uma espécie de caminho espiritual que os fez passar pela energia, pela compreensão psicológica, pelo acesso às suas vidas passadas, pelo acesso à compreensão de alguns mecanismos vitais ou espirituais. Deixem de lado tudo isso, agora. Vocês são absoluto. Vocês são eu sou um. Se vocês são um, não podem ser todo o resto e, ainda menos, essa pequena pessoa. Aceitem, dito em outros termos, não mais ser limitados. Mas vocês não podem dizer, eu quero ser ilimitado, porque eu quero ser ilimitado, é a personalidade que exprime. É por isso que eu lhes digo agora, fiquem tranquilos. Vocês não são nem o que lhes atravessa, vocês não são suas atividades, vocês não são suas relações. Vocês são a luz e o absoluto. Então, vocês estão prontos ou não? De qualquer modo, vocês verão, a cada fim de sessão, após os 2 intervenientes, NDR, as sessões de canalizações públicas de hoje, vocês terão um espaço específico, não mais de efusão, mas de absoluto, eu diria, por intermédio do manto azul da graça e por intermédio da irradiação, digamos, do conjunto de estrelas, dos anciões e dos arcanjos, porque, efetivamente, a luz, agora, não é mais a partícula adamantina que se densificava, que vocês viam, não é mais, como no ano passado, a fusão dos éteres, a luz azul, como dizia Sri Aurobindo. E, agora, a luz branca, mas não é mais a luz branca que desce em partículas ou que se apresenta sob forma de pequenas nuvens, é a invasão total da luz desse mundo, ou seja, a dissolução total da ilusão. Então, o ego, em relação a isso, tem 2 modos de reagir. Vocês verão como ele é estúpido, o ego, porque ele diz, eu não vivo isso, ou então, tenho medo, portanto, vou pôr fim aos meus dias. É completamente estúpido, uma vez que, de qualquer modo, o mundo vai desaparecer, mas não vocês. É isso que vocês não compreenderam, muitos de vocês. O que desaparece é a ilusão. O que é ilusório? A personalidade, o corpo, as emoções, o mental e o corpo causal. Vocês nada são de tudo isso. Então, é claro, até o presente, nós temos atraído sua atenção, durante anos, ao corpo, porque a alquimia da ascensão acontece nesse templo. Não é uma fuga, é uma aquiescência à luz. É acolher, como a época, a luz Cristo, em unidade e em verdade, para que a alquimia realize-se nesse corpo. Porque, se vocês querem fugir desse corpo, é, também, o ego que quer fugir. Mas, uma vez que a integração da luz está realizada, ou em vias de realização, vocês são, efetivamente, obrigados a dissolver, mesmo o templo que era esse corpo, uma vez que, quando vocês se tornam borboleta, vocês veem a lagarta e vocês estão conscientes de que não são essa lagarta. Mas, enquanto vocês não são a borboleta, são persuadidos de que há apenas a lagarta. E a lagarta quer empanturrar-se de luz para continuar lagarta. Mas não é possível. Questão: pode-se ter uma nocividade se se para, voluntariamente, esses movimentos? Cara amiga, quer você pare ou não, é sempre o ego que age.
A luz cria um ajuste. É como quando você quer experimentar um vestido muito apertado, por exemplo, uma calça apertada. Você vai jungar as nádegas para poder entrar as nádegas nela. A luz faz o mesmo. Portanto, nenhum, nem o outro. Isso quer dizer, simplesmente, que o ajuste e o acesso ao ilimitado não está realizado. Portanto, quer você pare ou deixe-o fazer, isso, estritamente, nada muda. É, simplesmente, um apelo para ver que não está realizado, mas que está em vias de realização. Eu responderei, aí também. Fique tranquila. Não é você que decide. Enquanto você crê que vai decidir parar o movimento ou gerar o movimento, é uma ilusão. É preciso prestar atenção às armadilhas, também. O que é armadilha? É o que corresponde, palavra por palavra, ao que Cristo havia dito a São João, ou seja, a Sri Aurobindo. Haverá muitos chamados e poucos escolhidos. O que é um chamado? É alguém que recebe a luz e está tão seduzido pela luz que se esquece que ele é luz. Portanto, a luz permanece ao nível do astral, ou seja, do emocional, ou mesmo do mental. E há seres que vão contemplar, eu diria, essa luz, e serão seduzidos pela luz, sem poder, inteiramente, tornar-se essa luz. E, naquele momento, eles vão descrever-lhes os mecanismos da transcendência do si. Eles vão descrever processos de acesso ao si, mas eles os descrevem tão bem, com palavras, que saem da própria experiência e não são mais ilimitado porque, quando vocês são ilimitado, vocês são, ao mesmo tempo, esse corpo ilusório, vocês são todos os outros corpos ilusórios, vocês são todas as dimensões ilusórias, elas também, porque, em definitivo, vocês são absoluto. Por exemplo, em minha dimensão, na qual estou com meus companheiros Melquisedeques, é claro que tenho uma forma parecida com aquela que eu tinha na encarnação, mas mais jovem, é claro. Eu rejuvenesci como, aliás, todos os meus companheiros. Mas, além dessa forma que mantivemos, agora, nós somos, também, o absoluto. É claro, o mental não pode compreender, porque ele diz: se eu sou essa forma, eu não posso ser outra forma. Mas, no absoluto, não há mais mental. Vocês são todas as formas, uma vez que são além da forma. Vocês contêm todas as formas. Então, é claro, com a educação judaico-cristã, é muito difícil, porque os culparam. Há um salvador exterior, há a noção de pecado e, também, há essa noção de humildade. Mas é claro que, quando vocês estão na humildade, a mais total, da personalidade, o que acontece? Vocês se tornam o absoluto nos outros planos. Mas vocês são, também, o absoluto nessa personalidade limitada. É por isso que Cristo dizia: há outros que virão depois de mim, e que farão coisas ainda maiores. Mas o Cristo, também, disse: haverá muitos que virão em meu nome, e que farão prodígios em meu nome. Mas a luz não tem necessidade de reivindicar, uma vez que ela é esse absoluto. Ela não quer fazer prodígios. O prodígio é o absoluto, não é um milagre exterior ou projetado nesse mundo. Questão: pode-se, ainda, sentir a sensação de estar ligado pelos tornozelos? Sim, é claro. Mesmo se os laços foram retirados, há alguns, entre vocês, que serão os últimos. Portanto, imperativamente, por uma razão ou por outra, em especial, no serviço à luz, vocês não podem aceder à existência. A deslocalização é-lhes proibida. Ela não é proibida por punição, ela não é proibida porque vocês não estão maduros. Ela é proibida, para alguns seres, porque eles devem continuar até o fim. Portanto, vocês veem, não há qualquer culpa a ter. Simplesmente, se vocês começam a viver a deslocalização, não se coloquem a questão de por que vocês a vivem. Mas a deslocalização, tal como ela lhes é apresentada, é exatamente isso. Vocês tomam consciência de que não são esse corpo, em verdade. Vocês sabem, é uma coisa dizer: esse mundo é uma ilusão. É outra coisa vivê-lo. Questão: qual diferença há entre a Merkaba e a Merkama?
Então, aí, caro amigo, há muitas coisas que são escritas. Há muitas coisas que são ditas. Se você não faz disso a experiência, você continua e continuará, eternamente, na crença. Será que você vive a Merkaba? Não, portanto, é uma crença. É algo que você leu e que seu mental aceitou como verdade. Você não pode viver o ser, ou se enquanto há a mínima crença. Toda crença é um afastamento do si. Toda crença afasta-o do absoluto, ela o reforça na limitação. Enquanto você crê na ascensão, você não a vive. E mesmo de mim, você poderia dizer a mesma coisa. Tudo que eu lhe digo, se você o toma numa compreensão intelectual, sem a vibração, você permanece e continuará, eternamente, na crença. Dito em outros termos, não é porque você crê na ascensão que você vai viver a ascensão. Não é porque você crê no absoluto que você vai viver o absoluto. Vocês devem desembaraçar-se de tudo o que creem, é o único modo de viver. A Merkaba é, simplesmente, um veículo interdimensional, que é ligado ao que se chama o 13º corpo, que era chamado a fonte de cristal, aproximadamente ao que era chamado, junto aos tibetanos, o Vajra. É o que faz a ponte e a conexão entre o ilimitado e o limitado. Então, agora, há séries que vão descrever-lhes a estrutura da Merkaba. Para que isso serve? Para nada, estritamente para nada. As palavras são enganos que os afastam do si, isso será cada vez mais verdadeiro. A palavra Merkaba é uma invenção. Viva o que você tem a viver e compreenderá, por si mesmo, porque, onde você quer levar-me, é num processo que é uma projeção de consciência, no julgamento de valor sobre o bem, o mal, a verdade ou o que é falso. Como disse o arcanjo Anael, há anos, a verdade é ou absoluta ou relativa. Você está numa verdade relativa enquanto não vive o absoluto. Ora, nenhuma verdade relativa o fará viver o absoluto. Você pode ler a totalidade das escrituras sagradas, quer elas sejam da Índia ou de outros lugares, você pode conhecê-las perfeitamente, você pode compreender a lógica dos mundos, mas você não será o si. O conhecimento espiritual é uma armadilha. Isso não existe, aliás. No si, não há qualquer conhecimento, há apenas a experiência. Eu não vou voltar a falar da dialética entre a ignorância e conhecimento. Eu não vou falar de tudo isso, mas compreenda, efetivamente, apreenda, ao invés de compreender, que tudo o que você projeta ao exterior de você, mesmo através de uma leitura, mesmo através de uma imagem ou qualquer que seja a compreensão, afasta-o do si. Eu o remeto, para isso, a tudo o que pôde dizer o arcanjo Jofiel, na prévia dos casamentos celestes. Agora, enquanto você lê, enquanto você faz sua uma verdade e outra que não a verdade do absoluto, que é seu ser, sua essência, você está na ilusão. É tão simples assim. Você não pode pretender tocar o absoluto por qualquer leitura que seja. Você não pode tocar o absoluto, mesmo escutando-me durante milhares de anos. É preciso aceitar abandonar-se à luz. Ora, toda vontade de compreensão é tudo, exceto o abandono à luz. A luz é onipresente. O si, como dizem nossos irmãos orientais, está aí, de toda a eternidade. Questão: a que corresponde o ato de sentir um intenso calor, uma secura da garganta, após o alinhamento de quinta-feira, as radiâncias arcangélicas e o manto azul, NDR. Rubrica Protocolos a praticar ou acompanhamentos, do site. É o planeta grelha, isso dá sede. É o planeta grelha individual que começou, efetivamente. Quer seja o despertar do Kundalini, quer seja a irradiação da luz, porque é uma irradiação, seja durante as radiâncias arcangélicas, seja durante um manto azul da graça, seja durante seus alinhamentos, durante suas meditações, à noite. Todos esses processos energéticos são a transmutação total da matéria. Seu desaparecimento, se preferem, desse plano, para aparecer em outro plano, em outra constituição. É um processo vibratório, mas, também, energético, que consome oxigênio e água.
Portanto, isso pode dar-lhes o sentimento de estar seco, de ter a garganta, que é um lugar de passagem, como isso foi visto no ano passado, pelo arcanjo Uriel. A reversão da garganta, que pode secar. São os inconvenientes, modestos, por vezes muito violentos, em outros lugares, desse ajuste vibratório de uma dimensão a outra. São as primícias da deslocalização. Questão: que é necessário fazer para acompanhar isso? Sobretudo, nada fazer, ser. Então, é necessário beber água e absorver minerais. Há muitos minerais que são consumidos. Vocês observam, também, que, quanto mais vocês comem, mais está pesado. Isso me parece lógico. Portanto, há circunstâncias dessa ilusão que são mais propícias para viver esse planeta grelha individual, sobretudo, nas noites em que vocês têm, se as seguem, as radiâncias arcangélicas e as descidas do manto azul da graça. Nessas noites, por exemplo, não comam, mas bebam muito. Mas é nesses momentos que é necessário estar nas melhores disposições. É preciso que esse corpo ilusório esteja na melhor disposição para deixar-se grelhar pela luz. Então, em geral, o que é que se faz para grelhar? Põe-se óleo. Bom, aí, vocês não vão pôr óleo, é claro, mas vão tomar uma ducha, vão perfumar-se, vão untar seu corpo com leite, biológico, é claro. Vocês vão beber água. Eventualmente, se vocês têm a impressão de estar demasiado ausentes, tomem minerais. Mas é certo que, se vocês comem 2 quilos de carne antes de uma radiância arcangélica, não estou seguro de que vocês a sintam. Portanto, são núpcias, essa etapa final das núpcias de luz, e vive-se essas núpcias do mesmo modo como quando vocês vão casar-se. Você não vai, se é um homem, não vai barbear-se ou pôr uma gravata torta ou uma roupa manchada, não é? Para a luz, é exatamente a mesma coisa. Vocês devem preparar-se, ao mesmo tempo sabendo que a preparação da ilusão é uma ilusão. Mas, eu repito, quais são as vibrações que vocês portam, no momento em que comungam? Vocês observaram, talvez, muitos de vocês, uma maior sensibilidade de alguns sentidos. Para alguns, será a audição. Os ruídos lhes são intoleráveis. Para outros, serão os odores. Alguns odores lhes parecem intoleráveis. É claro que isso pertence à ilusão, mas porque, talvez, a alma e o espírito chamam, em vocês, uma preparação específica. Cercar-se de bons odores, não comer carne, não olhar a TV. Olhar, por exemplo, ou 20 horas antes de fazer uma radiância arcangélica é, de qualquer forma, peculiar, não é? Alguns terão necessidade de elevar as vibrações, mesmo se são as vibrações da ilusão, com uma chama, com incenso. Mas, o mais importante é a preparação do corpo. Eu repito, quando um ser humano casa-se, a mulher vai vestir-se, conforme as culturas, de diferentes modos, mas ela não se veste como de hábito. Há algo de diferente, naquele dia. Vocês não vão às suas núpcias de luz como quando se levantam pela manhã para ir trabalhar ou para fazer qualquer coisa. Isso faz parte, eu diria, do culto da beleza, mesmo se é uma ilusão. Essa beleza põe-nos numa predisposição a viver algo de diferente. Então, é claro, virá uma etapa, quando vocês tiverem acesso ao absoluto, em que isso se tornará totalmente relativo e, mesmo, risível. Mas, enquanto vocês estão na personalidade, não é risível. Questão: é possível que a lagarta não seja informada de sua transformação em borboleta? Isso foi desenvolvido muito numerosas vezes. Há, até o último minuto, pessoas que negarão. Isso se chama a negação. Há pessoas que estão morrendo e que querem ir ao trabalho ou que pensam, ainda, em coisas a fazer. É exatamente o mesmo processo. Apesar da luz. E lembrem-se de que a luz, para aqueles que são lagarta, é o inferno. Por quê? Porque a luz vem parar a lagarta. Ela vem criar um processo em que se gera o casulo. É a êxtase. Então, alguns de vocês já viveram essa êxtase.
aqueles que têm a chance de ser, ao mesmo tempo, lagarta e borboleta. Para estes, não haverá, no momento vindo, qualquer dificuldade para deixar a ilusão, ou seja, a lagarta. Mas aqueles que são lagarta e que continuam lagarta e que não querem ser borboleta, o que é que se faz com eles? É a escolha deles. É a liberdade absoluta de cada consciência. Lembre-se, como foi dito quando de uma pergunta, nem todo mundo vai a um mesmo lugar. Porque você quereria que seu cônjuge, seus filhos, seus pais seguissem-no para onde você vai? Está onde a liberdade, aí. É, simplesmente, o que se chama de apegos. Então, é claro, a lagarta tem necessidade de apegos. Mas vocês não podem ser borboleta e ter apegos ao que quer que seja. É claro, enquanto você não viveu a borboleta, você não pode saber onde você está nisso. É apenas a lagarta que crê que esse processo desenrola-se com algumas etapas. No passado, houve etapas, nós falamos disso quando da revelação das chaves metatrônicas, quando da constituição dos novos corpos. Tudo isso deve ser esquecido, enfim esquecido, superado, porque vocês estão numa etapa última, final. E é o ego que crê, que se coloca a questão de saber em qual etapa ele está. O único modo de responder a isso é tornar-se borboleta. É o ego que crê que ele está em tal etapa ou em tal outra etapa, que ele integrou tal etapa e não tal outra etapa. Mas, quando a lagarta torna-se borboleta, ela ri dela mesma. É claro, enquanto você é lagarta, você ri amarelo. Não temos mais perguntas, agradecemos. Caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos. Eu lhes desejo uma muito boa deslocalização. Não se esqueçam do que vocês são, a luz, e nada mais. Até muito em breve. Obrigado. Mensagem atemporal.